Bênção, que alegria. Olha, eu quero começar, Nailza, falando sobre isso. Vou até colocar aqui no chat também, porque nós estamos tendo todos os dias, às 5:30 da madrugada, é isso mesmo, você ouviu certo, às 5:30 da madrugada, porque para a mulher participar tem que ser, se participar assim de corpo e alma, tem que ser um horário em que os outros, de preferência, estejam dormindo. Então, vai estar todo mundo dormindo, vem aqui interceder com a gente, e se não tiver, e se quiser acordar alguém, também está convidado. Eu deixei o link com a Anaísa, mas eu também coloquei aqui no chat, ó, você entra no YouTube, escreve Educação Adventista Ápice e você já vai encontrar lá o lugar onde os sermões estão acontecendo ao vivo. Interage com a gente, conta que você é do Casa Grande, participa com a gente. Olha, eu vou contar para você que hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher, que eu fiz negócios com ela, quando eu era diretora de Mauá, e eu mandei o convite para ela, fazia muito tempo que a gente não se falava. E ontem o sermão foi sobre casamento, e ela me escreveu muito emocionada hoje, me mandou 3 áudios, falando de como Deus falou com ela através daquela mensagem. Então, quero convidar você para levar essa mensagem de esperança para outras mulheres. Nas madrugadas, nós estamos orando pelo evento que acontece à noite em todo o Brasil, né? Em toda a América do Sul. Ó. Esse é o YouTube, Educação Adventista Sudeste. Esse daqui é o de amanhã, se você quiser clicar ali para colocar um lembrete, o YouTube te avisa, tá bom? E eu quero falar para você sobre esse projeto muito especial que nós estamos tendo, que é sobre realmente termos um momento para nós mulheres, sabe? De intercessão mesmo. A nossa vida não é simples, mas é tudo possível diante de Deus. Então, nós preparamos esse momento com muito amor para cada uma de vocês. Eu, a Érica, do Ministério da Mulher da Ápice. Amanhã nós vamos falar sobre maternidade, sobre essa nossa vida de mãe, nossos filhos, porque filho, gente, para a vida toda. Pode estar casado, ele continua sendo seu filho, sendo motivo das suas orações, né? Então, quero convidar você para participar com a gente amanhã aí, porque vai ser muito, muito especial mesmo, mesmo, mesmo. Olha, deixa eu colocar aqui para você. As mulheres mais importantes da nossa vida geralmente são aquelas que nos dão bons exemplos e nos deixam um pouquinho. As mulheres mais importantes da nossa vida geralmente são aquelas que nos dão bons exemplos e nos deixam um legado. É bem provável que na sua trajetória, esse legado tenha sido deixado por sua mãe, por uma avó, uma irmã mais velha ou uma tia. Os valores que recebemos na infância, levamos para a vida adulta e, consequentemente, para as gerações que influenciamos. Como é o legado que você recebeu? Você tem sido inspiração para seus filhos e netos? Qual herança você quer deixar para eles? Conheça mais histórias de mulheres que inspiram gerações. É isso aí, gente. Se a sua mãe é viva, manda o link para ela, convida ela, que amanhã é um dia muito especial sobre maternidade. A gente quer ter todos vocês ali presentes. O texto que eu escolhi para nós meditarmos hoje, brevemente, nós vamos conversar aqui uns 15 minutinhos sobre o texto, está em Josué, capítulo 2. Vou te convidar para abrir Josué, no capítulo 2, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de uma mulher muito improvável mesmo, né? De uma mulher que talvez você não quisesse que ela fosse sua companhia, nem do seu marido, nem dos seus filhos, talvez você não quisesse ela de companhia. O nome dela é Raabe, e a história dela acontece no final dos 40 anos em que os israelitas ficaram no deserto. Quando você olha aqui, ó, esse tracejado azul é o trajeto que os israelitas fizeram até chegar em Canaã.
Se eu estiver falando para alguém que não sabe como é essa história, é só colocar aí no chat que o pessoal da igreja vai falar para você, tá bom? E aí, Raabe morou mais ou menos aqui nessa região, ó, Jericó, e logo aqui embaixo de Jericó, da setinha, tem Canaã, que é onde o povo de Israel, depois de passar 40 anos no deserto, iria receber como herança, ok? Se você olhar, ali Jericó tem um mar morto ali, e do outro lado, eu vou mostrar para você aqui, ó, um pouquinho mais de Jerusalém, do mapa, para vocês verem. E aqui, ó, os israelitas estavam nesse lugar chamado Sitim. Eles tinham que atravessar e vir até Jericó para poder chegar em Jerusalém. Então, eles precisavam conquistar Jericó para poder chegar em Jerusalém. Jericó, a conquista, você sabe aquela história que caminhou ao redor da cidade 7 vezes, lembra? Que tinha que marchar em silêncio? Eu não vou contar essa história, mas eu deixo ela aqui para você pesquisar sobre ela depois. Mas aconteceu aqui, ó. O povo de Israel estava em Sitim, e aí Josué, Moisés já tinha morrido, e agora Josué era o novo líder do povo. Eles estavam bem pertinho de Canaã, mas eles precisavam passar por Jericó. E aí Josué faz o que foi pedido para ele fazer 40 anos antes, que é mandar 2 espias, né? Duas pessoas disfarçadas para chegar lá e pesquisar como era Jericó. Lembra que Josué e Caleb foram os 2 espias 40 anos antes, que tinham voltado com boas notícias, os outros 10, né? Todos reclamando, sendo que não dava para chegar lá. Então, aí tem um pouquinho das informações. E eu vou falar para você hoje sobre Raabe. E só para dar um contexto geral, Raabe, ela tinha um negócio clandestino. No mapa, ela estaria ali, eles estariam em Sitim para atravessar para Jericó. Ela foi mãe de Boaz, que é um homem muito cavalheiro. Você lembra da história da Bíblia? Boaz é aquele que casa com Ruth, que era viúva. Ele nem era o parente mais próximo para ser o resgatador, mas ele se casa. Lembra que ele era tão querido, assim, cavalheiro, que ele deixava ao redor da colheita dele, nas beiradas, ele não colhia tudo que era para os forasteiros, para as viúvas, para os órfãos vir ali pegar o que comer, e Ruth foi uma lá que ele se encontrou. Ela não tinha marido, depois ela se casa com Salmão, que entra na genealogia de Jesus. Em termos de relacionamento, ela era uma mulher muito, muito jeitosa. Ela faz um acordo, ela era uma boa negociadora, faz um acordo com os espias para proteger a família dela, porque ela tinha ouvido falar de Deus e dos milagres dele. Ela vive uma tragédia, que é ver a cidade dela destruída, a comunidade dela inteira, a cidade dela inteira, e ela tem que se mudar e morar com um povo que ela não conhecia. E ali ela desenvolve um vínculo com Deus, porque Deus protege ela quando ela busca Deus. Bom, agora que eu contextualizei para você, vamos para a Bíblia. Todo mundo aí com a Bíblia na mão? Josué, capítulo 2, e a gente vai ler essa história narrada aqui pela Bíblia, tá bom? Você vai adilhando comigo. Diz assim: de Sitim enviou José 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha, Josué manda duas pessoas disfarçadas, né? Seria hoje o que a gente chama de cliente oculto, se fosse numa empresa, manda os 2, e eles tinham que andar pela cidade e observar ali e trazer um relatório. Eles, quando chegaram na cidade, andaram, eles entraram na casa de uma prostituta, um negócio clandestino, ali era o negócio dela, e eles dormiram nessa casa. Você está pensando aí, meu marido não ia fazer isso, né? Muito bem. No verso 2 diz assim: então se deu notícia ao rei Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Sempre tem um X9, né, gente? Sempre tem alguém dedo duro. Não os crentes daqui, mas tem uns crentes por aí que adoram fazer uma fofoca. Isso aqui não é coisa de Deus, não. Ainda mais quando é para prejudicar os outros. Aqui
naquela cidade, o povo percebeu que tinham duas pessoas andando ali que eram estranhas e logo já deduziram que eram israelitas, porque onde eles andavam, eles destruíam a cidade, eles tomavam para eles, porque Deus sempre dava vitória para eles. E no verso 3, conta o que o rei fez quando ele viu, ficou sabendo que tinham dois israelitas ali. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: vai sair daí os homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar a terra. Ele chegou lá, mandou a polícia local lá, o exército dele, falou: Raabe, você tem que botar para fora esses dois espias que estão aí, que você hospedou na sua casa. E aí, veja o que Raabe faz. Raabe, ela, na consciência dela, ela estava fazendo uma coisa certa. Você vai me dizer se era certo mesmo ou não. Ela diz assim, no verso 4, a mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eles eram. Ela quis dizer assim, eu não sabia que eles eram israelitas, que estavam espiando. Vai pensando aí se ela falou a verdade. Havendo-se de fechar a porta, saindo já escuro, eles saíram. Sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, ela falou, vão, saiam correndo, vão atrás deles depressa, porque vocês alcançam ele. Ela falou a verdade ou ela mentiu? Ela mentiu. Eu vou fazer uma pergunta para nossa reflexão. Deus precisa que a gente minta por ele? O que vocês acham? Escreve aí para mim, sim ou não? É por uma boa causa. Deus precisa da nossa mentira? Deus não precisa da nossa mentira, gente. Deus não precisa. Esse Deus que tinha mandado ali os espias para ver Jericó, também é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que tinha dado muitas outras vitórias para eles, que botava o sol de noite, o sol, a nuvem de sombra durante o dia, uma coluna de fogo à noite para esquentar eles. Era o Deus que mandava o maná todos os dias e dobrado na sexta-feira. É o Deus que mandou as codornizes lá para o deserto para eles terem o que comer. É o Deus que fez sair água da rocha. Vocês acham que Deus precisava de que uma mulher de conduta duvidosa mentisse para defender uma tarefa que era dele? Deus não precisa. Então, você está pensando assim, e por que então que aqui a Bíblia está contando isso? Simplesmente porque a Bíblia narra toda a verdade. A Bíblia fala exatamente o que aconteceu. No caso de Salomão, por exemplo, a Bíblia fala que ele teve 1000 mulheres. Fala que Davi foi adúltero, que mandou matar o marido de Batseba para poder ficar com ela. A Bíblia conta a história como ela foi como ela existiu. A Bíblia não coloca aqui só as coisas boas para a gente ser tocado, impressionado. A Bíblia faz uma narrativa real. Então, aqui conta de uma mentira de Raabe, mas não que Deus tivesse pedido ou precisasse. Isso aqui é uma narrativa, de fato, do que aconteceu. E aí a gente continua lendo, né? Ela mentiu, falou que eles fossem atrás, porque eles tinham passado por ela, mas ela não sabia de onde eles eram, que já tinham ido embora, ó, vão correndo que vocês alcançam eles. E aí, no verso 6, conta o que ela tinha feito. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, ou seja, no terraço, e escondera ele entre as canas do linho. Uma tradução seria as varas onde estava o tecido de linho enrolado. E ela tinha encostado tudo no terraço e ela escondeu eles ali atrás. Deixa eu só explicar para você onde ela morava. Jericó era uma cidade muito fortificada. Ela era uma cidade de passagem, então muita gente queria, muitos reis queriam Jericó para elas. E Jericó tinha um muro ao redor dela, tão largo, mas tão largo, que em cima do muro, a gente chama de muralha, podia andar carruagens e casas eram construídas em cima do muro. Imagina que muro é esse, né? Nem muralha da China, né? Mas o muro era tão largo que a casa de Raabe era construída em cima do muro. E no terraço da casa de Raabe, em cima do muro, ela enrolava o linho ali, porque a família dela também estava ali, enrolava, e ela guardava o linho que naquela época não tinha, você não podia ir numa loja e comprar uma roupa pronta, né? Então, ela guardava ali. E ela esconde eles atrás dessas canas onde estavam, essas varas onde estava enrolado o linho. Verso 7. Foram-se aqueles homens, né?
após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam com eles, fechou-se a porta. Ela viu que os homens foram em direção ao Jordão, e ela fecha a porta e volta. Ela tinha mentido, os israelitas espias estavam escondidos, e aí o verso 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, já tinham dormido uma noite, né? Ela foi ter com eles lá no terraço e disse: olha, eu sei o que o Senhor deu para vocês essa terra aqui onde a gente mora. E vocês colocam um pavor na gente. Diz aqui, o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque o povo já estava ouvindo falar das cidades vizinhas que já tinham sido tomadas pelos israelitas. E ela fala assim que os moradores estavam desmaiando de medo, de pavor. Era pior do que a Covid, porque a Covid poucos morrem. Mas ali todo mundo ia morrer, era isso que se sabia. No verso 10 diz assim: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha, como as notícias do povo de Deus corriam. E os outros sabiam. Eles sabiam sobre o Mar Vermelho que Deus tinha aberto, quando eles saíram do Egito. Também que fizesse o que eles tinham feito aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam ali além do Jordão, que tinham sido destruídos. E aí ela diz assim no verso 11: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há amo algum por causa da presença de vocês. E olha que lindo, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e da terra. Sabe, eu fico pensando, se as pessoas que a gente convive, elas sabem que o nosso Deus é um Deus de milagre. Se elas sabem que o nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que ainda hoje opera em nós. Ele é o Deus criador, que fez todas as coisas. Mas ali naquela cidade pagã, uma profissional do sexo sabia quem era o Deus dos israelitas. E se ela sabia e ela temia, ela também talvez tivesse pensado em abandonar essa vida dela. Então, aqui fica uma lição para a gente. Será que a nossa vida com Deus é tão forte, é tão fervorosa, a ponto das pessoas temerem não andar com o nosso Deus? Fica uma pergunta para nossa reflexão. E aí, ela diz para eles: eu sei que o Senhor, vosso Deus, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e da terra. Naquela terra tinha muitos deuses, havia muita idolatria, mas ela sabia que o verdadeiro Deus era o Deus dos israelitas. E ela diz assim no verso 12: agora, pois, jurai-me, eu vos peço. Esse pedido aqui é quase implorando, né? Eu peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia convosco, também dela usareis para a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Veja, quando ela conhece o Deus verdadeiro, que ela encontra com alguém que conhece o Deus verdadeiro, ela pede por ela e pela família dela. As pessoas que nos conhecem, quando tem alguma dificuldade, elas vêm a nós, que conhecemos o verdadeiro Deus, se nós temos uma vida consagrada, e elas vão pedir para nós por elas, pela família dela, como Rabi fez, pediu pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelas irmãs e por ela. É o que a gente tem feito agora, intercedido um por outro, nos pedidos de oração aqui a gente fez isso. E aí, aqueles espias disseram para ela: a vossa vida responderá pela... a nossa vida vai responder pela vossa se nós não cumprirmos. E aí eles fazem assim, ó, eles dizem para ela assim, ó, a gente garante para você, se nós não protegermos a sua família, a nossa vida que se perca. E daí eles dizem, só que tem uma condição, você tem que ter todo mundo aqui dentro da sua casa. Quem não tiver aqui, a gente está desobrigado do nosso juramento. E aí eles fazem um acordo que toda a família de Rabi ficaria ali. E então, ela pega aqueles homens, depois que ela vê que os soldados, daquele rei tinham ido embora, e ela desce por um tecido vermelho, desce eles por uma janela que tinha ali na casa dela, pelo muro, lembra que ela morava em cima do muro, e ela fala para eles, vão-se embora, fiquem 3 dias escondidos lá nas montanhas, até que os policiais daqui, o exército, volte,
e aí vocês vão. E aí eles combinam, então, os homens vão lá para o monte, ficam escondidos 3 dias lá, e aí, então, eles prometem para ela que ela deveria deixar um sinal de que aquela casa era a casa dela. Porque 2 tinham visto, mas quem viria tomar a cidade seria todo o povo de Israel. E eles concordam, então, que ela tinha que colocar um tecido ali que identificasse a casa dela. Da mesma maneira, a gente precisa identificar a nossa casa como uma casa de oração, como uma casa que serve a Deus, uma casa que pede proteção de Deus. No caso de Raabe, ela coloca um tecido vermelho lá na janela e que era para ser reconhecida. No povo de Israel, lembra que eles pintaram de vermelho também os umbrais da porta para o anjo não passar e não levar os filhos primogênitos? O que tem que ser a marca da nossa casa é a vida da palavra de Deus. Isso tem que ser para servir como marca para a nossa casa, de proteção para a nossa casa. E aqui, essa mulher, que a Bíblia conta a história dela como uma prostituta, ela incrivelmente se torna uma ancestral inesperada do próprio Jesus. Raabe é mencionada na Bíblia 8 vezes, e em 5 delas ela é chamada, dita como Raabe a prostituta. Ela viveu ali ela teve contato com os espiões israelitas por volta do ano 1400 a.C., no final ali dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel, e ela ouviu falar de tudo sobre Deus. E ela, então, testemunha para os espiãos. Ela diz, né, Josué 2:11, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima dos céus e da terra. Ela já tinha pensado em deixar a profissão dela de prostituta e mudar de vida. E quando a ocasião chegou, foi quando ela foi visitada pelos espiãos israelitas e ela, então, tem a sua fé provada. A gente pode acusá-la de mentirosa, sim, ela foi de fato, mas a Bíblia relata isso da maneira como foi. Mas a história de Israel, a história de Raabe, não termina com a tomada de Jericó, quando ela e a família foram poupadas do extermínio. Acontece algo inimaginável. Se você for na sua Bíblia, em Mateus 1, versos 5 e 6, você vai descobrir ali em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento que fala sobre a genealogia de Jesus. O livro começa contando assim, quem eram os parentes de Jesus, da geração até chegar em Jesus. E no verso 5 diz assim, Salmão, que é aquele com quem Raabe se casou, um israelita, depois que Jericó é destruída, ela vai morar lá com eles. Salmão gerou de Raabe, né, a Boaz, que casou com Ruth, que gerou Obed. Obed teve Jessé como filho, Jessé gerou o rei Davi, que a gente já sabe, depois você vai ver isso em Lucas também, você vai encontrar que Davi é da genealogia de Jesus. Olha que incrível, uma mulher que tinha uma vida duvidosa, né? Uma ancestral inesperada de Jesus, o que significa que não importa o nosso passado, não importa a nossa origem, Jesus vai fazer por nós uma boa causa. A redenção de Raabe acontece porque ela aceita Jesus. E Hebreus 11:31 fala que pela fé Raabe, a prostituta, ela não foi destruída com os desobedientes lá de Jericó, porque ela acolheu com paz os espias. Foi a fé no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro, que fez com que uma profissional do sexo se tornasse uma filha de Deus. Não uma fé teórica, né? Mas a fé do tipo que se entrega a Deus e deixa que ele guie sua vida. Se houve possibilidade de mudança de vida para uma pagã, uma prostituta, certamente a possibilidade para cada pessoa que crê em Deus e a ele se entrega como fez Raabe. A Bíblia fala que a fé remove montanhas. E para Raabe significou a remoção dos seus muitos pecados, dentre os quais a promiscuidade e a mentira. E ela então tem uma nova oportunidade para começar uma vida nova. A fé em Deus e no poder que mudou a vida dessa pagã prostituta também pode mudar a nossa. Pode acontecer o mesmo conosco. E na luta contra os nossos defeitos de caráter, a gente pode pensar que o lema de Raabe poderia ter sido tudo posso naquele que me fortalece.
O nosso lema pode ser esse: tudo posso naquele que fortalece, daquele que me fortalece, como diz Filipenses 4:13. O meu desejo para você nessa noite é que você, assim que tomar consciência do Deus, cada vez se for conhecendo mais, que você vá exercendo a sua fé nele, provando Deus, e que a sua vida seja uma vida que pessoas que não conhecem a Jesus possam se encantar e dizer para você assim, ó, eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus. E que a vida de outras pessoas possam ser transformadas, porque você, como a gente falou ontem, é uma fonte a jorrar de vida. Deus abençoe muito a sua vida. E que você tenha certeza de que não importa o seu passado, como não importa o passado de Raab, você possa ser reconhecido como aquele que é, não de onde Jesus vai nascer, mas você já é da genealogia de Jesus, porque Jesus é nosso irmão. E se ele é nosso irmão, ele já é da nossa família. E Jesus mesmo falou antes de ir para o céu, eu vou para o céu, e lá na casa do meu pai tem muitos quartos, tem algumas versões, diz na casa do meu pai muitas moradas, e outras dizem que há muitos quartos. Imagine, a casa do pai, do nosso irmão, tem muitos quartos, e a gente pode chegar lá. Não como um Airbnb, não para passar férias, mas passar toda a eternidade. Que Deus abençoe você. Essa é minha oração por você, em nome de Jesus. Amém.